No 6º episódio de Gold User, nós vamos ver como o Roeiro foi parar no mundo No One. Então a gente vê ali que Tokonatsu, o primeiro-ministro, ele foi obrigado a renunciar por causa da violação de posse de armas, até porque ele se transforma em Dom Momotaro, ele utiliza a espada, que é uma arma muito poderosa, e por conta disso ele teve que sair ali do cargo dele, teve que largar de ser primeiro-ministro, o que acabou abalando, obviamente, ele. Ele era o mais popular, foi o mais jovem a alcançar esse cargo. A gente já tinha visto tudo isso e a gente vê que está passando no noticiário essa notícia e logo depois a gente vê aquele soldado cabeça ali de sino, né, o Aurelis, indo entregar uma carta para os nossos Gold Users exatamente para saber quem é o novo aliado dos Brides, que obviamente é o Tokonatsu. Então a gente vê aquele monstro, né, que é metade mulher, metade homem, que eles estão ali unidos naquela forma, apresentando, e o Tokonatsu chamando eles ali para um local exatamente para competir, porque ele quer os anéis. Ele fala que agora ele vai dominar este país e pegar todos os anéis. Para eles não sofrerem, eles podem ir nesse lugar, levar os anéis, porque sim, ele é prepotente, ele tem um pouquinho desse ar de prepotência, ele acha que é conseguir vencer ali os 5, até porque a gente vê que ele tem bastante anel, inclusive o do Bolkenger, que ele vai utilizar neste episódio exatamente para fazer o castelo de aventuras que ele está criando, exatamente para os nossos Gold Users irem lá e batalharem, fazer essas gincanas, essas brincadeiras. Então ele utiliza o anel do Bolkenger para isso, e é muito legal porque esse castelo ele vai modificando exatamente para cada etapa ser uma prova diferente. Então a gente vai ter esse castelo, obviamente, mudando pelo poder do anel do Bolkenger, que eu achei bastante interessante. Logo que o primeiro ali jogo é o pega-pega, que é logo resolvido, e o segundo já é queimada. Aliás, o Ryuji dá uma bolada ali naqueles monstros cabeça de sino, que eles vão ser totalmente esmagados, que os outros até desistem de continuar ali a queimada. Agora a terceira prova, eu preciso dizer que ela é um pouquinho bizarra assim, mas obviamente que todas as provas têm a ver com o contexto do Tokonatsu, tem a ver com o passado, o que eu achei bastante legal, porque não ficou solto, não foi um delírio da cabeça dele fazer aquilo, que é, no caso, brincar ali de casinha. Então a gente vai ver eles brincando de casinha, mas o Roeiro não tá conseguindo entrar para brincar, ele não tá se sentindo à vontade, a gente vê que os outros brincam, os outros entram realmente na brincadeira, mas o Roeiro não. E aí o Tokonatsu depois aparece, né, porque os outros saem, porque o Fire Kendo apareceu e ele fala, você não vai passar para a próxima fase, você não brincou de casinha, você vai ficar para trás. E o Fire Kendo, ele estava irritadíssimo, como a gente viu lá antes, porque na verdade quem decidiu aceitar o Tokonatsu como aliado foi exatamente aquele monstro que é metade mulher, metade homem. E o Fire Kendo não gostou, porque não gosta, não queria ali ele como aliado. Ele chega até a falar com a Buke, se a Buke consertou o robô dele, mas a Buke ela tá fazendo meio que um altar de adoração pro Riku. Sim, tem foto do Riku, é bem com um altar de realmente para ele, para ela ficar ali adorando ele, bem bizarro esse momento. Mas a gente não tem muito da Buke, eu acho que eles estão focando muito nela, apaixonada pelo Riku, e eu gostava tanto da Buke lá do início que eu tô sentindo um pouco de falta dela. Mas o Kerifendo vai lá exatamente para onde está esse castelo de aventuras dos Tokonatsu, exatamente para pegar os anéis. Eles chamam os guerreiros dos anéis, então a gente vê os 4 indo e lutando com ele, até porque a gente vai entender agora a história tanto do Roeiro quanto do Tokonatsu, porque eles começam a conversar, ele quer entender, e ele não quis brincar, o Roeiro, porque para ele não tinha sentido, por que eles estão fazendo aquilo? Então o Roeiro começa a explicar que ele estava na floresta com seus irmãos e eles estavam ali caminhando até que em um determinado momento eles foram parar no mundo No One. Sim, eles pararam no mundo No One assim, por acaso. Ele não sabe explicar como que aconteceu, mas eles pararam e eles não estavam sozinhos, ele e o irmão. Tinha outras pessoas que também estavam com eles, inclusive aquela mulher do flashback não é a mãe do Roeiro, é uma outra pessoa que estava ali, que foi parar no mundo No One com eles. Então eles saíram correndo, mas eles não conseguiram escapar, não conseguiram sair. Ele perdeu o irmão, não fica muito claro o que aconteceu com o irmão. Eu acredito que quando ele fala perdeu, foi no sentido deles se perderem, cada um foi para um lado, ele não sabe o que aconteceu com o irmão. E também ele acabou se perdendo dessa mulher também, ele acabou, era uma pessoa especial que estava ajudando ele, e a gente vê que ele ficou 10 anos, sim, 10
anos no mundo Noan. Ele consegue voltar aqui para o mundo dele depois de 10 anos. E aí, quando ele chega, vai lá atrás dos pais. Os pais acabaram seguindo em frente, então eles tiveram outros filhos, e aí ele fala que o buraco que ele deixou acabou aí sendo fechado e que não tinha mais espaço para ele. Eu achei que o Roeiro sim tinha que falar com os pais, até porque provavelmente, apesar dos pais terem seguido em frente, eles ainda devem ter esse sentimento de perca. O que aconteceu com os nossos filhos? Onde que os nossos filhos estão? Mas enfim, ele acabou não querendo ir falar com os pais, dar a entender isso, que não tinha mais espaço para ele, então ele foi seguir a vida dele. E aí a gente descobre que o Tokonatsu, ele também é uma pessoa muito solitária, muito sozinha, assim como o Roeiro. Então ele se conecta, não que a história sejam semelhantes, obviamente, e então a gente entende que ele tinha várias habilidades desde criança. Exigiam muito dele exatamente por ele ter essas várias habilidades. As pessoas criaram uma expectativa muito grande em cima dele e ele queria brincar com as crianças. Pega-pega, queimada, brincar de casinha. E ele não podia, ele queria ser uma criança e ele não era uma criança. Então, ele acabou ficando muito sozinho. E a gente também tem que entender que a gente vai desenvolvendo esse nosso lado social. Nós somos seres sociais, mas nós vamos criando essas habilidades sociais de conversar, de entender os outros, conforme a gente vai convivendo com outras pessoas. E se ele não conviveu com crianças, ele não foi desenvolvendo esse lado e ele também não foi tendo amigos, obviamente que ele vai ter dificuldade. E isso explica muito do Tokonatsu, porque que ele quer tanto ajudar os outros. Ele quer ajudar os outros porque o desejo dele é ter um amigo. Será que ele está querendo ajudar, ser popular exatamente para ver se ele consegue arrumar um amigo? E, mais uma vez, ser popular não quer dizer que você seja cheio de amigos. Ele é altamente popular, ele foi o primeiro-ministro que chegou a esse cargo mais cedo e mesmo assim ele está sozinho, ele se sente sozinho. Então você pode estar rodeado de gente e mesmo assim se sentir sozinho. Então achei muito legal colocar isso aqui, o desejo dele ter um amigo real, realmente alguém com quem contar, porque ele nunca teve, porque ele foi privado disso. Então o Roeiro acaba fazendo ali a brincadeira, né, de brincar ali de casinha, exatamente com o Tokonatsu, porque ele percebe que aquilo era importante para ele, que aquele brincar era importante porque ele não pôde brincar. Então ele resolveu brincar exatamente com o Tokonatsu para suprir isso. E obviamente que o Tokonatsu acaba deixando ali o lado dos pais, eles vão lá para fora, ele resolve lutar do lado do Roeiro. Então a gente vê que aquele Braide que aceitou ele, né, ali, vai ficar irritado porque foi uma traição aos Braides. Então a gente vai ver que esse monstro, metade mulher, metade homem, vai crescer, a gente vai ver assumindo, indo lutar, enquanto os outros estão lutando. Então a gente vai ver ele de Don Momotaro lutando ali e derrotando. O Fariquendo tá querendo a revanche dele exatamente com o Gozo e o Wolf, porque a gente viu que lá no primeiro episódio ele foi derrotado exatamente pelo Gozo e o Wolf. Então tem essa rivalidade ali, a gente vai ver essa luta, é muito legal, eles lutando lado a lado, tanto o Roeiro quanto o Tokonatsu, foi muito legal, e a gente vai ver a batalha final também deles, que eu achei bem simplesinha, não achei ruim, mas achei muito rápida, acho que poderia ter algo mais. E assim, o Roeiro ganhou 4 anéis. Temos que lembrar que ele tinha o anel do Dom Brother, né, que é obviamente do Dom Momotaro. Tem o anel do Jetman, Time Wand e Boukenger. Então, agora, o Roeiro tem 4 anéis. E ele virou amigo ali do Tokonatsu. Nossa, ficou totalmente feliz por eles serem amigos e tal, que é o primeiro amigo dele. E aí ele ficou com vontade de se preparar para as próximas eleições, até porque ele saiu da corrida pelos anéis. A gente vê aquela manopla sendo destruída porque ele perdeu. A gente já tinha visto isso lá com o Ryu Soldier, né, aquele promotor que tinha o anel do Ryu Soldier. Então a gente vê a mesma coisa acontecendo aqui com o Tokonatsu, e como ele não tá mais na disputa pelos anéis, ele não tem essas armas, ele pode voltar ao poder, obviamente. Ele renunciou, ele vai ter que concorrer às eleições novamente, e agora ele não vai estar violando nenhuma lei ali de posses de armas e espadas, porque afinal de contas ele não tem mais o anel, ele não tem mais esse poder, e a gente vê assumindo lutando ali com aqueles dois monstros. Aliás, a transformação animal, essa nova transformação foi muito legal, porque a gente vê como se fosse uma espécie de cavalo, no caso um unicórnio, né, porque ela é unicórnio, correndo. Eu achei muito, mas muito legal. Pra mim é o robô mais legal, eu gostei demais do robô dela, simplesmente ele correndo, eu amei isso. A gente já tinha visto uma coisa semelhante no episódio passado, né? Porque o robô do verde, ele também tem asas, ele voa. Então, eu acho que eles são os robôs mais interessantes, porque eles meio que se aproximam realmente do animal deles. Então, eu gostei demais. E a gente vê que a Sumina, derrotei e tal, mas ela não tinha derrotado ali, né? Aquele monstro, né? Que é metade mulher, metade homem. Então, a gente vê eles surgindo novamente, eles levantando ali, indo atacar a Sumina. E aí aparece o Daizuzin, que é o robô do Zyuanger. E eu fiquei assim, como o Daizuzin tá aqui se ele tava
lá naquela pilha, naquele cemitério de robôs, né? E a gente viu que ele foi destruído. E eu fiquei bastante confusa. E ele faz, assim, uma entrada espetacular, porque não é qualquer entrada. Ele tá ali com uma capa, ele chega meio que assim, o que é isso? O que tá acontecendo? E não é só ele. Nós temos também o Tirano Dino dentro dele, né? Ali, então, que é o vermelho. Então, não sei o que vai vir por aí. Eu realmente fiquei bugada e confusa com esse final. Gostei, achei interessante. Eu acho que realmente deu aí um hype de a gente ficar, nossa, quero ver o próximo episódio. Por que o Daijoujin tá ali? Então a gente fica nisso, né? Como que o Daijoujin tá ali? Ele voltou à vida? Ele é de outro planeta? Ele é outro Daijoujin? Não é o mesmo que tá no cemitério de robôs? Não sei, gente. Eu buguei porque até então a gente não tinha visto ninguém com um robô. A gente já viu o Kuwagata hoje. Não apareceu o mecha do Kuwagata hoje. A gente já tinha visto o Don Momotaro, também não apareceu o robô dele. A gente também já tinha visto o Ryu Soldier, que também não apareceu. Então a gente já viu outros que não apareceu ali o mecha, o robô. E a gente vê a própria Sumino. O que é isso? O que está acontecendo? Não é o Tenga Sword. Então fica bem claro que eles ali não viram um outro robô como aquele. Eles só sabiam do Tenga Sword. Então realmente estou bastante interessada em saber o que vai acontecer no 7º episódio. Por que o Daijoujin está ali? O que está acontecendo? Achei bastante interessante essa aparição. E foi uma aparição muito legal. Então agora a gente vai ter que esperar até o 7º episódio para entender o que aconteceu aqui. Mas eu gostei demais desse episódio. Eu acho que esse episódio, apesar de ter essa questão ali da brincadeira, tem muito a ver com a história do Tokonatsu, então eu acho que valeu a pena. Nós não tivemos o ringue, eu acho que em algum determinado momento eles iam ter que começar a tirar, porque eu acho que apesar de ser legalzinho visualmente, não me incomodar como muitas pessoas estão reclamando, eu acho que colocar a cena no ringue, deles andando, deles falando, acaba tirando outras coisas que são importantes para a obra. A gente viu isso também em Bumud, eu não sei se vocês se lembram que tinha aquela autoestrada em que entrava ali pro robô crescer e tal, pro monstro crescer e tal, para ele pegar gasolina. Então, depois foi tirado, depois de um tempo, porque fica todo episódio com aquela autoestrada era chato. Então eu acho que aqui vai pro mesmo lado o ringue, talvez no próximo episódio apareça, talvez, mas eu acho que a gente não vai ficar vendo isso até o final da história, porque eles vão ter que abordar outros elementos, desenvolver personagens, então eu acredito que essa questão do ringue deve acabar caindo. Com relação ao monstro, esse episódio nós não tivemos ali o monstro indo pegar o desejo de alguém, quem sabe no próximo episódio isso volta, mas eu gostei desse formato, deles deixarem um pouquinho o formato que eles estavam seguindo, de ter sempre o monstro em busca do desejo, de ter sempre ali, né, aquela questão do ringue. Então eu achei legal porque eles mostraram que pode ser o formato diferente, que eles não vão ficar sempre seguindo aquela mesma estruturazinha, e isso foi um ponto bastante positivo, que eu gostei demais. Mas eu quero saber a sua opinião, o que você achou desse 6º episódio de Gold User. Eu adorei, gostei demais, principalmente no final, e deixa aqui o que vocês acham que o Daijoujin vai aprontar, da onde que ele veio, a sua teoria, que eu quero saber. Então deixa aqui nos comentários pra gente discutir mais um pouquinho sobre o #1 Sentai Gold User. E se você gosta de animes e tokusatsu, só se inscreva no canal e ativa o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. E muito obrigada por ter assistido o vídeo até o final. Até o próximo vídeo e tchau!